Bento XVI, audiência geral. Quarta-feira, 25 de maio de 2005. Ação de graças no templo. Salmo 116, 114 a 115. Eu tinha confiança, mesmo quando disse: a minha aflição é muito grande. Na minha perturbação eu dizia: todo homem é mentiroso. Como retribuirei ao Senhor todos os seus benefícios para comigo? Elevarei o cálice da salvação, invocando o nome do Senhor. Cumprirei as minhas promessas feitas ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, Jerusalém. Aleluia. O Salmo 115, com o qual agora rezamos, foi sempre usado pela tradição cristã a partir de São Paulo, que, citando o seu início na tradução grega dos 70, escreve do seguinte modo aos cristãos de Corinto, abre aspas, animados do mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito, acreditei e por isto falei, também nós acreditamos e por isso falamos. Fecha aspas. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 10. O apóstolo sente-se em sintonia espiritual com o salmista na confiança serena e no testemunho sincero. Apesar dos sofrimentos e debilidades humanas, escrevendo aos Romanos, Paulo retomará o versículo 2 do Salmo, que realçará um contraste entre o Deus fiel e o homem inocente. Abre aspas. Fique claro que Deus é verdadeiro, mesmo que todo homem seja falso. Fecha aspas. Romanos capítulo 3, versículo 4. A tradição cristã leu, rezou e interpretou o texto em diversos contextos e surge assim toda a riqueza e profundidade da palavra de Deus, que abre novas dimensões e situações. No início foi lido sobretudo um texto do martírio, mas depois, na paz da igreja, tornou-se cada vez mais um texto eucarístico, devido à palavra do, abre aspas, cálice da salvação, fecha aspas. Na realidade, Cristo é o primeiro mártir. Deu a sua vida num contexto de ódio e falsidade, mas transformou esta paixão e assim também este contexto na Eucaristia, numa festa de agradecimento. A Eucaristia é agradecimento, abre aspas. Elevarei o cálice da salvação, fecha aspas. O Salmo 115, no original hebraico, constitui uma única composição com o salmo precedente, o 114. Ambos são um agradecimento unitário, dirigido ao Senhor que liberta do pesadelo da morte. No nosso texto sobressai a memória de um passado angustiante. O orante manteve alta a chama da fé, também quando nos seus lábios surgia a amargura do desprezo e da infelicidade. Confira Salmo 115, versículo 10. De fato, em volta eleva-se uma espécie de barreira gélida de ódio e de engano, porque o próximo se manifesta falso e infiel. Confira versículo 11. Mas a súplica transforma-se agora em gratidão porque o Senhor permaneceu fiel nesse contexto de infelicidade. Elevou o seu fiel do vórtice obscuro da mentira. Confira versículo 12. E assim este salmo é sempre para nós um texto de esperança, porque também em situações difíceis o Senhor não nos abandona e por isso devemos manter alta a chama da fé. Por isso o orante dispõe-se a oferecer um sacrifício de agradecimento no qual se beberá o cálice ritual, o cálice da oferenda sagrada que é sinal de reconhecimento pela libertação. Confira versículo 13. E encontra o seu último cumprimento no cálice do Senhor. É, por consequente, a liturgia a sede privilegiada na qual elevar o louvor agradecido a Deus Salvador. De fato, é feita explícita menção, além do rito sacrificial, também a assembleia de, abre aspas, todo o povo, fecha aspas, diante da qual o orante cumpre a promessa e testemunha a própria fé. Confira versículo 14. Será nessa circunstância que ele tornará público o seu agradecimento, sabendo bem que, também quando a morte incumbe, o Senhor se inclina sobre ele com amor.
Deus não permanece indiferente ao drama da sua criatura, mas rompe as suas cadeias. Confira o versículo 16. O orante salvo da morte sente-se, abre aspas, servo, fecha aspas, do Senhor, abre aspas, filho da sua escrava, fecha aspas. Uma bonita expressão oriental para indicar quem nasceu na mesma casa do Senhor. O salmista professa humildemente e com alegria a sua pertença à casa de Deus, à família das criaturas unidas a ele no amor e na fidelidade. O salmo sempre, através das palavras do orante, termina evocando de novo o rito de agradecimento que será celebrado na moldura do templo. Confira versículos 17 a 19. A sua oração coloca-se desta forma, no âmbito comunitário. A sua vicissitude pessoal é narrada para que seja para todos um estímulo a crer e amar o Senhor. Por isso, no fundo, podemos entender todo o povo de Deus enquanto agradece ao Senhor da vida, o qual não abandona o justo no seio obscuro do sofrimento e da morte, mas o guia à esperança e à vida. Concluímos a nossa reflexão confiando-nos às palavras de São Basílio Magno, que na homilia sobre o Salmo 115 comenta do seguinte modo a pergunta e a resposta presentes no Salmo. Abre aspas. Que darei ao Senhor por quanto me concedeu? Levantarei o cálice da salvação. O salmista compreendeu os seus inúmeros dons recebidos de Deus. Do não ser foi levado ao ser. Foi depois plasmado à terra e dotado de razão. Distinguiu a economia da salvação a favor do gênero humano, reconhecendo que o Senhor se entregou a si mesmo em redenção no lugar de todos nós, e permanece incerto, procurando entre todas as coisas que lhe pertencem, qual o dom que possa ser digno do Senhor. Que darei ao Senhor? Sacrifícios? Não, nem holocaustos, mas toda a minha vida. Por isso diz, levantarei o cálice da salvação, chamado cálice ao sofrimento no combate espiritual. Resisti o pecado até a morte. De resto, o que o nosso Salvador ensinou no Evangelho? Pai, se é possível, afasta-te de mim esse cálice. E de novo aos discípulos, podereis beber o cálice que eu vou beber? Referindo-se claramente à morte que aceitava pela salvação do mundo. Fecha aspas. Página 30, número 109. Transformando assim o mundo no pecado num mundo redimido, num mundo de agradecimento pela vida que o Senhor nos concedeu. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho.